Braquiarão passado. Tem perigo de eu colocar bezerro recém-desmamado lá dentro? E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Neto Prado, zootecnista, consultor técnico e produtor rural, aqui na Prado Pecuária Lucrativa, professor e idealizador do projeto Escola de Pecuária Lucrativa. Sejam todos muito bem-vindos ao Perguntas e Respostas da Prado. Pessoal, essa pergunta eu recebi do Francisco Conceição e ele trouxe da seguinte forma pra gente: braquiarão marandu com 3 meses de plantado, sementeado, área sem adubação, ainda tem risco de eu colocar bezerro? Gente, foi muito importante ele trazer essa pergunta pra gente, porque com outra espécie forrageira eu poderia ver um problema, mas com o marandu eu não vejo problema por alguns fatores. Vamos falar aqui. Primeiro lugar, todos os capins não é interessante que a gente deixe eles sementear. Quando a gente deixa o capim sementear, ele começa a desviar a potência nutricional que ele iria colocar nas folhas, ele começa a levar para as inflorescências que estão nascendo. Então, capim que começa a sementear, saiba que a capacidade nutricional das folhas dele está caindo. Mas no braquiarão existem algumas épocas do ano, principalmente final das águas, onde o fotoperíodo é mais intenso e a gente tem uma produção maior de inflorescência, independente se o manejo estiver correto ou não. Isso é normal de acontecer. E no braquiarão o impacto é menor na digestibilidade da folha. Agora, se acontecer inflorescência demais no mombaça, no MG5, em algum capim de porte médio a alto, a gente tem uma queda muito brusca na digestibilidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, o braquiarão, ele quando fica passado, 3 meses de plantado, esse é um capim que com 2 meses e pouco de plantado já poderia ter colocado animais para fazer o primeiro corte. Mas o braquiarão ele não tem tanto problema assim deixar ele passar. A digestibilidade dele não cai tanto, ele não produz tanto talo quanto capins do gênero pânico. Ele não fica tão indigestível como o parente próximo dele aí, que é o MG5. A gente consegue ter uma digestibilidade melhor. E o terceiro ponto que ele falou foi área sem adubação. O braquiarão é um capim rústico, é um capim que ele não depende diretamente de adubação. A única coisa que você tem que prestar atenção é: tem sintomas de degradação? Tem muita área aberta, exposta, sem o braquiarão? Tem muita praga? Se não tiver, se tiver fechadinho o capim, tá ótimo, a qualidade dele vai desenvolver normalmente. É um capim de muito boa qualidade, é um capim que não depende diretamente de adubação, mas se for adubado ele apresenta uma qualidade superior, tranquilamente. Mas pode ser conduzido normal. Pode colocar bezerro? Pode. Observa o manejo de consumo desses bezerros. Se você perceber que por estar muito passado, os bezerros não estão comendo o capim, coloca eles num capim mais baixo. Mas se você só tem capim passado na sua fazenda, o que é o sonho de muitos pecuaristas, ter capim sobrando na fazenda, você pode colocar eles no de braquiarão de preferência. Braquiarão ou na braquiarinha, que é a braquiária decumbens. Os dois têm uma boa digestibilidade mesmo quando o capim está passado. Não é interessante colocar esses bezerros num capim tipo o Charaés, que é o MG5, um Mombaça, um Miyagi, um Zuri passado. É interessante a gente ter um capim mais jovem para eles. Pessoal, lembrando aqui, se você quer ter uma pecuária mais lucrativa na sua propriedade, se você quer que a sua fazenda seja uma fonte de renda mais interessante para você, se inscreva na Escola de Pecuária Lucrativa, o link está no final da descrição. Vou deixar você clicar lá no link, lá você vai ter todas as informações que você precisa saber. Agora, gente, relacionado ao marandu, o que é uma prática que eu recomendo bastante para evitar que esse tipo de coisa aconteça? Muitas propriedades, muitos fazendeiros costumam ter aquele hábito de que o capim, após plantado, ele precisa sementear para depois a gente conseguir fechar ele melhor no solo. Por quê? Porque a produção de semente vai cair no chão, vai nascer mais capim e assim vai fechar melhor. Gente, toma muito cuidado com isso, porque quando você deixa um capim sementear, se ele já tiver formado após o primeiro plantio, ele vai interromper a passagem do sol até no solo. E o capim que nascer ali embaixo não vai ter sol para se desenvolver, para ter atividade fotossintética. Então a gente precisa que tenha sol exposto para ele. O que eu prefiro ao invés de deixar sementear? Até mesmo dizendo aqui para vocês, gente, sementear não é uma prática correta.
O capim não pode sementear logo no primeiro pré-pastejo, né? Logo na primeira formação dele. Você está deixando o capim ficar velho antes de você usar ele. O que é o recomendado? O capim cresceu até cerca de 10 a 20% acima da altura máxima dele. Vamos pegar o braquiarão, por exemplo. A altura máxima dele é 40, 45 centímetros. Você deixa ele crescer até 50, 55 centímetros. Coloca um lote pesado de animal lá dentro para comer o capim de forma homogênea. Abaixar esse capim bem até a altura de 20 centímetros. Retira esses animais. O que vai acontecer com o capim? Você cortou na ponta da folha uma estrutura chamada meristema apical, que é o que permite o capim crescer para cima. Quando você corta ela, o capim ele volta a nascer embaixo. Ele forma os chamados perfilhos. Os perfilhos são as folhas filhas ou as plantas filhas. Essas plantas elas vão crescer lateralmente na base do capim e elas vão se fixar formando novas toceiras. Então o perfilhamento é muito importante em várias espécies forrageiras. A gente tem isso sendo feito de forma muito intensa. Quanto mais eu estimular o corte, mais eu estimulo o perfilhamento, mais o meu capim fecha, principalmente nessa fase inicial pós-plantio. Posso utilizar do perfilhamento para outras fases do capim também. Por exemplo, tem algumas falhas no meu capim, deixa ele crescer bem, veda ele, bota um lote de animal pesado em cima para baixar ele rápido. Por que eu sempre falo lote pesado? Lote pesado significa muitos animais ou animais pesados, para ficar uma lotação acima da capacidade de suporte. Eu vou trabalhar um super pastejo em cima, os animais não vão ter escolha de ficar correndo atrás somente de ponta de capim, porque tem muito animal lá dentro, então eles vão abaixar, vão comer por igual. Ele come folha, come talo, ele come por igual por causa da disputa muito grande entre os outros animais. Abaixa o capim mais rápido e a gente tem um sistema de manejo mais eficiente. Certo, pessoal? Espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês. Coloca aqui nos comentários qual que é o manejo que você faz após o plantio do seu capim. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, forte abraço. Tchau, tchau.